E em estúdio está João Ferreira Marques, analista da White Star. João, muito obrigado por ter aceitado estar presente neste mercado global. Começo por perguntar-lhe, começamos pela questão portuguesa. Hoje chega a primeira tranche do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira. Eu sei que se calhar é cedo para se traçar cenários, mas aproveitar que é a primeira vez que cá está para saber também a sua opinião. Parece-lhe que, olhando para aquilo que é conhecido, para os dados que são conhecidos, para o memorando com a Troika, que Portugal vai ser capaz de cumprir este memorando e, acima de tudo, esta execução orçamental que se antevê ser muito difícil? Ora bem, em primeiro lugar é preciso dizer que é fundamental para Portugal cumprir tudo o que foi acordado no memorando da Troika e temos já, e podemos aprender com terceiros, neste caso a Grécia, das consequências e potenciais problemas de tal não acontecer. Acho que não está em causa a possibilidade de Portugal não cumprir. Acho que não é esse o tipo de atitude que devemos ter ainda antes de começarmos a tentar executar o programa da Troika, mas acho que podemos já ver qual é o exemplo de não o fazer, que basicamente é a Grécia com grave risco de incumprimento. Até porque nesta altura o mercado já descontou esse default por parte da Grécia. Já descontou. Olhar para o valor das yields, por exemplo. Em certos aspectos, mas também temos que ver que há muita dívida, há muita exposição à Grécia que está não no dito mercado, digamos assim, mas uma grande percentagem da dívida está colocada, depositada juntamente do Banco Central Europeu, que é um dos principais problemas e uma das questões porque eles estão muito preocupados com a situação. E, por consequência, a Alemanha, sendo um dos maiores contribuintes para o Banco Central Europeu. Olhando para os exemplos, e já aqui falou do caso grego, temos também o caso irlandês e, acima de tudo, naquela segunda fase desta ajuda, que é quando já ultrapassaram o momento em que recebem a ajuda, começaram ou implementaram pelo menos algumas das medidas definidas e depois há o regresso aos mercados. No caso português estará marcado mais ou menos para 2013. Já vimos que a Grécia, que era suposto entrar em 2012, não vai conseguir. A Irlanda, neste momento, começa a levantar algumas dúvidas. Será que Portugal vai conseguir entrar em 2013? Vai conseguir outra vez financiar-se de forma autónoma? Tudo depende das condições do mercado na altura e, acima de tudo, da execução do plano. Falamos sempre destes três exemplos que são basicamente os que estão agora sob o escrutínio. Estamos a falar da Grécia, da Irlanda e de Portugal. É também importante dizer que são três casos totalmente diferentes, apesar de estarem com auxílio internacional. Os três países são situações totalmente diferentes. Dessa perspectiva, a Grécia, por motivos diferentes, não está em condições, não traz qualquer confiança ao mercado para poder vir a colocar dívida no próximo ano. A Grécia tem algumas dúvidas, mas ao mesmo tempo tem algumas indicações já bastante positivas e a execução a nível grego é totalmente diferente e para positivo comparavelmente à Grécia. E em relação a Portugal, mais uma vez, estamos numa fase ainda muito embrionária, quer dizer, temos que executar, cumprir e depois, dadas as condições de mercado, não vejo porque Portugal não poderá ter acesso aos mercados. Que solução é que poderá haver nesta altura para a Grécia? Um novo pacote de ajuda, uma saída do euro, como tanto se tem especulado? Eu acho que não há grande alternativa. A alternativa será uma nova ajuda. Porquê? Porque as consequências de uma saída do euro, eu não queria utilizar o termo dramático, mas é muito complicado tanto para a Grécia como para terceiros. Esse terceiro, o principal interessado, além da União Europeia num todo, é a Alemanha. Não podemos esquecer que a Alemanha detém uma grande parte da dívida externa grega e, para além disso, mais uma vez, a Grécia tem descontado junto do Banco Central Europeu cerca de 80 mil milhões de euros, que, caso entre em cumprimento, isso será mais um prejuízo a ter em conta e, sendo a Alemanha contribuindo com cerca de mais de 25% para o orçamento do Banco Central Europeu, irá complicar ainda muito mais a situação alemã. Por isso, tanto para um lado como para o outro, quer dizer, a situação não será ideal e penso que, em última análise, existirá sempre uma vontade política de solucionar a questão. No caso irlandês, vai haver solução sem o recurso a pelo menos um alargamento deste plano de ajuda, com os 85 mil milhões que receberam? Até à data e pelas informações que vamos recebendo e pelos comunicados do governo irlandês, parece que sim.
Eu digo isto porque este fim de semana o Ministro dos Transportes irlandês veio dizer que poderia ser necessário, entretanto foi desmentido no início desta semana pelo Ministro da Economia, mas a verdade é que, e naturalmente que os mercados estão atentos a essas questões, quando um membro de um governo vem assumir que poderá ser necessária mais ajuda para além daquela que já foi prestada, acaba sempre por fazer soar alguns alarmes. Claro. Mas isso é a questão que se vê noutros países e em Portugal é preciso ter cuidado também com que a partir de agora, dado o escrutínio internacional que existe, os governos têm que ter uma mensagem única e concisa. E não como aquela meta dos 7% de Teixeira dos Santos, por exemplo. Por exemplo. E esse exemplo também, e o que tem agora dado também uma série de questões relacionadas com a Grécia e a possibilidade da Grécia sair do euro, vem também de um membro do governo grego ter também feito essa menção que seria uma hipótese que estaria em cima da mesa, que foi prontamente desmentida pelo governo. Isto basicamente também é uma mensagem importante que tem que haver consistência e uma só mensagem no futuro para Portugal. Também temos que aprender com os erros que nós já fizemos, que já cometemos e que os outros cometem também para o futuro, porque estamos numa fase em que o escrutínio é imenso e as palavras têm um peso bastante importante. Pegando na experiência que tem, e para os telespectadores que nos veem saberem que já trabalhou na Fitch, na Agência de Notação Financeira, foi um tema que levantou muita polémica em termos políticos, até entre economistas, as avaliações, as notações que foram atribuídas e, essencialmente, os cortes que foram feitos a Portugal por parte das 3 agências de rating norte-americanas. Parece-lhe que foram cortes, ou pelo menos o desempenho que tiveram foi o mais correto, foi mais adequado em relação à situação económica e financeira do país durante estes últimos meses? Exato. Pontualmente há situações que eu posso discordar, digamos assim, com o timing e com a forma, porventura, repentina com que alteraram o rating a Portugal. Mas, de certa forma, também há que ter em conta que também as agências de rating estão sob um grande escrutínio hoje em dia. Ainda relacionado com 2007, 2008, foram responsabilizadas, digamos assim, pelo facto de terem sido muito lentas a anteciparem a crise, ratings de determinados ativos, bancos, etc. E agora são penalizadas um bocadinho ao contrário por serem demasiado rápidas. Mas tendo dito isto, há uma situação que é importante sempre ter em conta, que é quando se avalia e se olha para a prestação e o impacto dos ratings nos mercados, vemos que não há uma relação direta causa e efeito. Isto porquê? Porque muitas vezes os preços dos mercados antecipam-se a qualquer reação das agências. Em relação às notações de risco sobre dívida soberana, as metodologias são bastante claras, quer dizer, não há grande margem, digamos assim, para haver situações que não são claras, se bem que dentro dos diversos produtos que as agências de rating dão notação de crédito, esta será, porventura, o rating que se terá um fator mais subjetivo. Daí que poderão ocorrer situações como as que ocorreram em situações que não façam muito sentido, de downgrades muito repentinos, digamos assim, e seguidos. Em relação ao que está por trás do rating em si, quer dizer, não tenho grandes comentários a fazer porque quando o próprio Ministro das Finanças chegou a dizer que não havia liquidez a partir de maio, digamos assim, acho que até os ratings, de um certo ponto de vista, percam por excesso. Porque, mais uma vez, um rating é basicamente a percepção que existe em relação a uma entidade cumprir ou não. Publicamente veio o Ministro das Finanças dizer que Portugal não tinha capacidade financeira de liquidez a partir de maio. Juntando um mais um, quer dizer, é fácil concluir que os ratings não estarão assim tão desvirtuados da realidade. Tão desvirtuados. Mas mencionou 3 agências de rating, existe uma quarta. Eu disse pelo menos as 3 mais conhecidas do público, naturalmente. Existe uma quarta que, por acaso, que já dá rating a Portugal também, é um rating bastante mais... semana passada. Mas é bastante mais favorável. E que eu também já tive a oportunidade de trabalhar com a DBRS, que tem uma perspectiva diferente, mas aqui também é importante dizer que cada uma tem a sua metodologia e, acima de tudo, são opiniões. Era importante que houvesse mais opiniões, neste caso, trocando por miúdos, que houvesse mais agências de rating.
pelo menos mais com um papel preponderante como tem estas três de que falávamos? Isso são situações que estão agora na ordem do dia, até do ponto de vista político. A Agência Europeia, por exemplo. Mas eu acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil. É um mercado onde é muito difícil para novos participantes entrarem. É um tema e é um mercado onde a credibilidade das instituições é muito importante. E aqui podemos argumentar, mas a credibilidade das agências está afetada. Mas, quer dizer, mas não há uma alternativa. E se uma alternativa for encontrar uma nova agência construída por quem não gosta dos ratings das outras, quer dizer, não é uma boa forma de começar. Em última análise, os clientes, digamos assim, dos ratings é o mercado, é os investidores. E o investidor, obviamente, terá maior preocupação e dará maior crédito a uma agência que seja independente, entre aspas, e não uma que seja construída a pedido de quem vai ao mercado. Olhando para o caso japonês, por exemplo, a Moody's ameaçou a cortar, ou nesta altura tem um outlook negativo para o Japão, que passa, como sabemos, por algumas dificuldades depois do sismo e do tsunami de 11 de março. Parece-lhe provável que ocorra nos próximos tempos, a curto prazo, um corte do rating? É bastante provável. Isto por definição, a nível da metodologia das agências, sempre que colocam uma entidade em outlook negativo, basicamente, a não ser que hajam alterações estruturais fundamentais, alguns eventos positivos extraordinários, o efeito imediato que será num curto prazo, e o curto prazo será sempre num período de 3 meses que esse downgrade seja efetuado. Isso não tenho dúvidas. João, muito obrigado pela participação e pela opinião em relação aos temas da atualidade. João Ferreira Marques, analista da White Star, aqui com uma análise exaustiva aos temas da atualidade e também um tema sempre importante, o papel das agências de rating.